Muito legal quando você envia suas questões, quer dizer, imagine que você falou, você escreveu, mas as suas questões são questões que provavelmente estavam presentes na cabeça de outros vários colegas, e isso é muito importante para o processo de aprendizagem. Então, muito obrigado para o processo de aprendizagem e para o processo de elaboração de ideias, né? Então, muito obrigado pela sua participação, show de bola, tá bom? Então, vamos aos outros colegas que ficaram aqui sem ser respondidos. Então, vou começar com o Douglas Basílio da Silva, de Arapongas. A gente já tinha respondido Douglas? Não. Douglas Basílio da Silva, de Arapongas, um grande abraço, Douglas. Ele diz assim: professor, como posso melhorar minha forma de relacionar com as pessoas? Uma coisa fundante, sabe, Douglas, é a comunicação. As nossas relações pessoais com as demais pessoas são pautadas na forma como nós comunicamos com elas. Então, a comunicação não é só o que você fala, né? Evidentemente. É a sua postura, o seu olhar, a forma como você se apresenta, para quem você dá a mão, para quem que você não dá a mão, para quem que você dá oi, para quem que você não dá oi. Então, o jeito que você se apresenta diz muito sobre você. É lógico que tem questões sociais, né? As pessoas, elas medem não só pela comunicação, você é filho de quem, estudou aonde, elas fazem um mapeamento, né? Que colégio que é o seu, que igreja que é a sua, que partido político é o seu, que time você torce. É claro que tem este outro lado, mas a comunicação auxilia, facilita você conseguir relacionar-se, porque é isso que você disse aqui, né? Se relacionar com as pessoas. Facilita você se relacionar com as pessoas, mesmo que elas sejam muito diferentes de você, tanto socialmente, como economicamente, como filosoficamente até. Então, a comunicação permite que você rompa barreiras. Quanto mais você conseguir traduzir as suas sensações, né? O que você está sentindo, em comunicação que pode ser oral, que pode ser gestual, e adequar esta comunicação dentro dos espaços que se deseja, mais você vai conseguir se relacionar. Então, quando uma pessoa pergunta para você, e aí, tá tudo bem? Se você interpretar isso que eu estou te dizendo como falar para as pessoas o que você está sentindo, você não está entendendo direito, né? Então, e aí, Douglas, tudo bem com você? Não, tudo bem não, né? Meu trabalho é ruim, eu comecei uma faculdade agora e isso me dá tenho muito mais esforço, eu queria ter uma namorada, ou eu tenho 2 filhos, eu não consigo dormir direito, a minha sogra não é uma pessoa tão agradável. Não é disso que as pessoas falam, né? Tudo bem? É só para puxar uma conversa, tudo bem. E aí, por mais que não esteja, né? Isso faz parte do métier, mas faz parte de como as coisas acontecem na nossa sociedade. Não é que você é cínico, é que as pessoas não estão preparadas para receber tudo que existe na sua cabeça ou tudo que você pensa. Isso tem que ser dosado. Então, quando eu falo comunicar-se, é entender e exercitar os processos de trocas de informação, de mensagens, de compartilhamento de momentos, né? Por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa, já fui, né? Já fui. Até aí, coisa de 10 anos atrás, eu fui uma pessoa religiosa, de seguir uma certa religião. Desde então, não sou nenhuma pessoa religiosa e cada vez menos tenho sido uma pessoa espiritualizada. Só que isso num país que é 100%, né, quase 100%, é brincadeira, mas esta minha posição, que eu me sinto à vontade de te dizer aqui, neste contexto, ela é uma posição que, para eu poder me relacionar com as pessoas, eu doso muito bem. Eu estou te falando aqui porque a gente está num evento quase de troca de informação, de aluno, professor, tal, é sempre mais tolerante este espaço. Mas, por exemplo, o país inteiro é cristão. Entenda, né? Quando eu falo país inteiro é porque 99% das pessoas são cristãs. Ou elas são católicas, ou elas são evangélicas, e dentro dos evangélicos tem lá várias ramificações, várias repartições, eu entendo isso, e ainda há outros tipos de cristianismo, né, aí que vão surgindo dentro do Brasil, enfim. Nosso país é um país
religioso, espiritualizado, né? É normal que as pessoas, vejam, em pleno século XXI, na discussão na discussão política, a religião está a todo momento. Então imagine, né, na Finlândia desde 1500 é separado religião de Estado. Essa é uma outra história. O que eu quero falar para o Douglas? Mesmo eu tendo essa posição não religiosa e cada vez menos espiritualizada, eu trato com a minha avó, com meu pai, com a minha mãe, com minha tia, com as minhas cunhadas, com todo mundo, com as pessoas que estão à minha volta, que são religiosas e que são espiritualizadas. E o que eu faço? Sou o senhor da verdade? Não, vocês são errados, que isso não é assim, não é assado, não é assado. De maneira nenhuma. Me reservo, ninguém fala comigo sobre isso, eu também não falo. Se me perguntam, eu respondo numa boa. Quando tem oração lá na hora do almoço, né? Ou sei lá, no final de ano, comemora Natal. Não vou comemorar Natal porque não sei o quê, porque isso aí é um ritual que vem da Saturnália, lá da época dos romanos. Não vou fazer nada disso. Vamos comemorar o Natal, vou comemorar a Páscoa, vamos orar na hora do almoço, né? E vou ali respeitar aquele evento. Por quê? Porque o que me interessa são as relações com essas pessoas. O que me interessa é a relação. Então, o que eu estou dando um exemplo pessoal, eu estou colocando aqui, né, a minha posição para você entender, ou pelo menos para te, sei lá, de alguma maneira servir como orientação, para que você consiga se relacionar mesmo quando as pessoas pensem totalmente diferente de você. Não necessariamente você precisa ganhar todas as conversas ou você precisa ser o dono da verdade sempre. Então a forma de relacionar, a forma de se relacionar é entender que o ser humano é cheio de idiosincrasias, cheio de coisa que pensa uma coisa, faz outra, fala outra. Isso é normal de nós. Nós não somos seres, né, que vivem a vida no esplendor da racionalidade, trabalhando e uma trajetória limpa, né, sempre planejada. Não é assim que funciona. As coisas são muito mais acidentadas do que de fato aparecem. E aí, sabendo assim, entendendo que do outro lado, independente das escolhas de valores que a outra pessoa tenha feito, ela é uma pessoa assim como você, vale a pena você, digamos assim, dar um voto de confiança e se comunicar com as pessoas dentro das regras que sejam escolhidas, estabelecidas para a comunidade, para a sociedade, da melhor maneira possível. Bacana, Douglas? Eu me estendi um pouquinho, mas é porque a sua pergunta foi muito boa, tá? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por você ter feito essa pergunta, foi muito legal. Depois a gente tem o André Luiz Galastri, lá de Jaú, em São Paulo. Um abraço, André. Ele fala: a gestão de pessoas teria que chamar a atenção do funcionário que está agindo de maneira inadequada dentro do ambiente. A gestão de pessoas, ela de certa maneira tem uma função de feedback, de apoio, mas não é isso que ela normalmente faz. Ela, lógico, vai fazer feedback dentro das pessoas, da gestão de pessoas, mas os seus departamentos, os próprios departamentos, os gestores dos próprios departamentos é que fazem feedback para os seus próprios funcionários, né? Seria muito estranho uma pessoa sair lá da gestão de pessoas que não trabalha diariamente aqui e falar: fiquei sabendo que você está fazendo isso, está fazendo aquilo. Isso não é legal, né? Então estão falando o quê? Estão falando coisas que não são verdades. Não é a ideia. A ideia de chamar a atenção não é a ideia. A ideia da gestão de pessoas é um suporte para os gestores e para a equipe, para as pessoas da empresa, para se desenvolverem, para alcançarem um bom conjunto de conhecimentos e de condições que as permitam alcançar os resultados que a empresa espera ter, tá? Então essa é a ideia. Maria José Gomes Dantas, de Rio Branco, no Acre. Muito bem. Obrigado, Maria José, pela sua participação, né? Deixa eu tirar aqui, tá fazendo propaganda. Ou seja, começou assim, é porque deve ter sido lá no chat, né? A professora Kelly separou aqui, mas vamos lá. A sacada para amenizar os conflitos é procurar compreender cada ambiente de relação de forma distinta. Seria isso mesmo? Seria isso mesmo, né? Cada ambiente tem uma nuance. Eu não sei se você está percebendo, eu espero que você esteja percebendo, que
Uma pessoa que tem mais instrução, que tem mais educação, que tem mais conhecimento que uma outra pessoa, se distingue por interpretar os acontecimentos sociais de maneira assertiva. Então, como é que eu me porto no trabalho? Como é que eu me porto na comunidade, lá na festa no meu bairro, né? Festa no meu bairro com os meus vizinhos, festa na firma com fraternização. Vou do mesmo jeito? Vou tomar todas, vou contar piada, vou falar alto. Não é assim. Festa da empresa é super constrangedor se você tiver um pouquinho de noção, né? Porque tá ali o teu chefe, tá não sei o que, ele tá dando risada, tudo bem, mas as coisas que as pessoas fazem nestes eventos agem a favor ou contra elas depois, na vida, né? Então, não sei se você tá me entendendo, na vida, né? A pessoa ir lá na festa da firma, tomou todas lá e enfim, deu trabalho. E aí chega na segunda-feira, tá tudo bem, tudo legal, é uma pessoa responsável? Negativo, as pessoas interpretam isso também, né? Então, mesmo em eventos que são parecidos, em cada um você tem uma exigência de uma determinada postura. Não estou falando que é certo ou errado, estou falando que é assim. É que é assim que funciona, né? Você não espera que as pessoas lidem umas com as outras da mesma maneira que ela, em todos os ambientes, né? Então eu usei a expressão lá do isso é um irmão para mim, um pai para mim, porque isso é o que mais acontece, né? As pessoas tomarem os outros por irmãos, por pais, por mães, por filhos, pelo avançado da relação e não perceberem que isso é a causa das frustrações, das ansiedades que as pessoas têm em relação umas às outras, né? Puxa, mas eu não acredito que esse funcionário vai me deixar, tá me largando, tá me deixando na mão, tá me abandonando, tá me traindo. Como se fosse um filho, uma esposa, um parente, né? Não, a situação aqui não está suficientemente adequada para que esse funcionário, que é um excelente funcionário, fique aqui, ele está procurando o caminho dele. Se há um carinho, se há uma relação pessoal bacana, o que esse funcionário vai dizer? Olha, eu estou com a polidez pede isso, o ambiente profissional pede isso, né? Eu estou com uma proposta, estou assim, estou assado, olha, veja bem, tal, eu estou procurando, estou me sentindo estagnado, quero coisas à frente, né? Então, é isso que se espera de uma relação, né? De uma relação profissional. Mas isso vai continuar tendo muita confusão. Eu espero que você, Maria José Gomes Dantas, aí de Rio Branco, consiga fazer a distinção e entender que cada um dos ambientes tem pontos, tem formas específicas esperadas. E toda vez que uma pessoa age em não conformidade com aquele ambiente em que ela está, seja na igreja, seja na faculdade, seja no trabalho, enfim, ela colhe o ônus e o bônus, eventualmente o bônus primeiro e depois o ônus dessas escolhas que faz, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Depois a gente tem o Albano de Góes Souza, lá de Arapiraca, em Alagoas. Um grande abraço, pessoal aí de Arapiraca, muito legal que vocês estão por aqui, é muito bacana falar com vocês, tá bom? Em uma sociedade cada vez mais saturada de mão de obra, como lidamos com posicionamentos antiéticos na disputa por cargos, ou seja, o famoso passar a perna? Sabe, Albano, o problema não é que está saturado de mão de obra, não. O problema um pouco assim é porque as pessoas querem todas chegar a uma vida vendida no consumo, na novela, no filme de Hollywood, nos livros, eventualmente na sociedade, no YouTube, né? Cria-se uma série de mundos, como se fossem mundos perfeitos, utopias, e que fazem as pessoas se motivarem a alcançarem uma casa, um carro, uma posição social, uma foto num determinado país ou numa determinada cidade. Meio que não tem como fugir disso, né? A sociedade de consumo. Eu não sei se você já ouviu falar dessa expressão, mas é assim, a sociedade de consumo é essa. E nesta sociedade de consumo, ainda mais no caso brasileiro, que você adiciona a essa equação que eu vou propor aqui, muita ignorância no sentido de não instrução, né? Muita falta de instrução. Imagine que você
vai fazer parte de 12% da população com curso superior. 12%, são 207 milhões de pessoas no Brasil e destas, apenas 12% tem curso superior. Então, a grande maioria não tem nem educação básica, né? Isso deixa as pessoas muito carentes de um certo senso crítico para encarar as coisas que são da vida. A vida é muito mais complexa do que as pessoas, a maioria das pessoas nasce, cresce e morre achando que é, né? A vida é bem mais complexa do que de fato as pessoas entendem como sendo. Mas o que importa aqui para você? O que você quer saber? Bom, se eu tenho uma sociedade que pede que eu consuma coisas, que eu tenha dinheiro para gastar em coisas, se eu tenho trabalho que é uma forma de gastar a energia da minha vida em troca de dinheiro para eu poder comprar essas coisas. Então, quanto mais eu conseguir de dinheiro no meu trabalho, nas minhas atividades profissionais, para conseguir satisfazer os meus desejos de consumo, sendo que é o consumo que vai dizer quem eu sou, porque eu não sou o livro que eu leio, eu não sou o meu pensamento, eu não sou as minhas escolhas morais, as minhas escolhas de atitude, as minhas escolhas pessoais, eu sou exclusivamente o que eu tenho. Albano, eu não sei se é Albano, é o Albano, não que eu concorde com isso, mas isso é o que é. Quantas vezes você já deve ter visto por aí, e por aqui também, e por qualquer lugar, as pessoas que sabem que, por exemplo, políticos são pessoas que tomam atitudes nem sempre louváveis, né, para ser bem suave, e mesmo assim você vai ver um monte de gente lá ao redor de políticos querendo um espacinho também para conseguir o seu quinhão, o seu a mais. Você acha que isso é uma coisa vista porque as pessoas estão pensando no bem do outro? Não, é porque todos estão com interesse, o mesmo que você falou aqui, de passar a perna na disputa por cargos, por fazer esquema, por fazer, organizar de tal forma que as coisas fiquem melhores para si. Isso é uma condição da sociedade. Como é que países um pouco mais desenvolvidos do ponto de vista ético, que não é o caso do nosso, né? Como é que países um pouco, nem é o caso dos Estados Unidos também, né? Antes que as pessoas fiquem aí animadinhas também, não é o caso dos Estados Unidos, aliás, são poucos os países que a gente pudesse tirar como resultado assim de uma discussão social, tal. São sempre os países menores. A gente tem um desafio muito grande do tamanho, tal, né? Então os países menores, tipo o Uruguai, é um dos menores países da América Latina e tem uma discussão boa social. Não estou dizendo que o Uruguai é melhor que o Brasil, não, nada disso, né? Mas tem uma discussão lá, eles escolhem como que eles vão ver. A própria Finlândia, que é menor que o Mato Grosso do Sul aqui, países pequenos, né? Suíça, Suécia, tal, que são países que a gente ouve falar que são de primeiro mundo, as pessoas seguem as regras, tal, enfim. Mas por que é que isso acontece? Porque você tem acesso à educação para todas as pessoas. Eu vou dar um exemplo, eu não gostaria de me estender, mas eu vou dar um exemplo. Albano, quando uma prefeitura coloca um radar na rua para as pessoas andarem na velocidade, o que acontece? As pessoas ao passar pelo radar diminuem e depois andam rápido de novo, porque não é uma questão moral, é uma questão legal, é uma questão de censura, é uma questão que não é moral, né? Vamos moralizar o trânsito. Põe radar, não moraliza o trânsito, desmoraliza o trânsito, porque quando é moral é pela decisão que a pessoa, olha, aqui a placa está 60, eu vou andar 60. Isso é uma decisão moral, eu escolhi andar de acordo com a placa. Isso é uma decisão moral. A decisão, quando é imoral, ou quando ela não é regida pela moral, é quando ela é policialesca, ou quando ela é por uma coerção externa, como no caso, por exemplo, a câmera, o radar, ou a câmera na sala de aula, né, com filhos. Eu estou vivendo esse dilema agora. Minha filha estuda no colégio que se vangloria que tem câmera na sala de aula. É péssimo isso, né? Porque aí eu tenho um trabalho redobrado de dizer para ela, filha, você tem que se comportar e você tem que ser uma pessoa boa, independente da câmera. Não é só quando a câmera está ligada ou quando eu estou te olhando. É você na sua intimidade, que você tem que se desenvolver, tal. Mas como as pessoas, de maneira geral, no Brasil, têm baixa instrução, é pedir muito para esse nível de senso crítico chegar à boca do povo. A maioria das pessoas vai falar, nossa, que legal, agora sim, colocou câmera na sala de aula, a gente vai poder ver tudo, né? E os alunos vão se comportar e os professores também não vão fazer nada de errado, tal. Tudo bem.
Então percebeu que eu puxei o fio do carretel, Albano, e veio um monte de coisa, porque de fato essa equação da sociedade de consumo, da necessidade de você ter dinheiro para satisfazer os seus desejos, a sociedade com baixa instrução, que não dá ferramentas para as pessoas entenderem, analisarem criticamente as suas próprias vidas, tudo isso forma um caldo que culmina no que a gente está vendo hoje no noticiário e também nas relações mais particulares, como é o seu caso aqui, tá bom? Eu não sei se eu te respondi, mas eu me esforcei bastante. José Eduardo Gomes dos Santos, lá de Batatais, São Paulo, um grande abraço. Já tivemos no outro vídeo um colega lá de Batatais também. Dúvida: o relacionamento entre empregado e patrão não deve passar do limite profissional? A palavra não deve, né? Não deve, dever de ser necessário, nada disso, né? O relacionamento de empregado e patrão não tem limites, ele pode ir ao infinito. Eu só disse que no ambiente de trabalho as relações de patrão e empregado são regidas por uma lógica de desempenho. Se você acaba tornando-se amigo do seu patrão, faz um exercício. Você saiu daquela empresa e foi para outra que tinha uma condição um pouco melhor. Você continuou amigo do patrão ou não? A amizade caiu. Então não era amizade. Então era relacionamento profissional. É muito complicado isso, né? É muito complicado. Os relacionamentos, ainda mais para nós latinos, a gente se abraça, a gente se beija, né? Se beija no sentido de você vai lá, dá beijinho no rosto, em alguns lugares 2, em alguns lugares 1, em alguns lugares 3, a gente abraça as pessoas, a gente pega nas pessoas. Isso não é comum no mundo inteiro. Não é. Esses dias, inclusive, teve um evento aqui de uma reunião familiar, em que uma das pessoas estava vindo lá, convidou a gente para ir até uma festividade e tal, e tinham muitas pessoas que acabaram de vir do Japão e vão passar a morar aqui na cidade onde eu também resido. E aí o anfitrião, a anfitriã brasileira, de descendência japonesa, mas brasileira, se desculpava conosco porque os parentes dela, vindos do Japão, não olhavam as pessoas no olho para se relacionar. E a gente, claro, né, entendendo perfeitamente que isso é uma questão cultural, eles não estão acostumados a olhar um no olho tal, e essa relação mais esfuziante que tem o latino, ao contrário, muito mais regrado, muito mais concentrados. As relações existem, mas elas são muito pautadas pela disciplina, pelo respeito, né? Tal. Enfim, outra situação, nem melhor nem pior, outra. E a gente dizia, não, ok, tudo bem. Então nós, latinos, gostamos dessa relação assim. Quando você convive muito com a pessoa, mais ainda. Mas nunca é bom esquecer que as relações profissionais não são relações pessoais. Nunca é bom esquecer, tá bom? Eu acho que ficou claro aí, José Eduardo Gomes. Gustavo Alberto Tilpe, lá de Ponta Grossa, um grande abraço, pessoal de Ponta Grossa, a princesa dos Campos Gerais aqui do Paraná. Ponta Grossa é conhecida como a princesa dos Campos Gerais. Pergunta: dentro das empresas pequenas é muito comum misturar amizade com o profissional. Essa relação pode ocasionar a falência da empresa? Acabei de falar para o José Eduardo uma parte dessa resposta, né? Então já está dado aí. Pode ocasionar a falência da empresa? Acho muito difícil. Se uma empresa venha a falir, não é porque essas pessoas confundiram lá o ambiente. Não, o ambiente é um aspecto que elas precisam entender. A empresa fale por muitos outros motivos e que não necessariamente pelas relações interpessoais dos seus funcionários. Não necessariamente, tá? Então, acho que está respondido aí. Depois o Wagner da Silva Ferreira de Maringá: professor, cedendo sempre não acabo sendo omisso? Sempre que ceder for adequado e atender o seu objetivo na administração de um conflito, ceda. Tá? Se você vai ceder, mas cedendo vai produzir um resultado de administração de conflito que é ruim no longo prazo, não ceda. Ah, mas como é que eu vou saber? Você precisa deliberar um pouquinho sobre isso, né? Você precisa, de novo, fazer conjuntura sobre isso, entender sobre isso, debater sobre isso. A sua esposa quer sair no sábado à noite e você não quer sair no sábado à noite. E aí você cede uma vez, você cede duas, você cede três, na terceira, na quarta você fala, não, eu não vou mais ceder, eu estou saindo todas as vezes a contragosto, eu não gosto de sair, não gosto de
de frequentar esses seus amigos, ir nesses seus lugares, blá 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 blá. A partir de agora eu não tô afim de sair. Aí ela cede. E aí vocês ficam em casa. E a partir de agora vocês ficam em casa, ficam em casa. Só que ficando em casa os assuntos acabam diminuindo, eventualmente lá os eventos externos são bons, você vê pessoas, você dialoga, você dá risada e tal, fica em casa, fica em casa, fica em casa, e isso é ruim para o relacionamento no longo prazo. Então, às vezes vale a pena ceder, às vezes não vale a pena ceder. O fato de ser omisso é a pessoa que não avaliou a melhor alternativa de resolução de um determinado conflito, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, meu querido Wagner da Silva Ferreira, aqui de Maringá. Depois temos o Valbério Ferreira Costa, lá de Trairi ou Trairi, né? Do Ceará. Um grande abraço, pessoal do Ceará, aí, legal que vocês estão por aqui com a gente também. Queria saber se as interações do trabalho devem ser sempre diferenciadas, respeitando o ambiente de trabalho, e como ser um profissional no trabalho e um amigo lá fora. Dentro aqui do contexto, né, das perguntas que já foram feitas, no ambiente de trabalho, ser orientado para o trabalho, e veja, lá do outro lado pode ter gente que não pensou desse jeito, não teve essa aula aqui com a gente, né? Então pode ser que a pessoa não saiba distinguir a etiqueta do trabalho. Pode ser, mas é normal, é mais comum que saiba. Então, nas relações de trabalho, ok. Quando você está chamando de amigo lá fora, é no happy hour, é no final de semana, é no churrasquinho, é no futebol, se o fato de você viver esse evento extra-trabalho por conta do trabalho, então a relação é profissional. Mesmo que você está conversando amenidades. Se você sai da empresa, ou a pessoa sai da empresa, vocês continuam convivendo, vocês continuam jogando bola juntos, vocês continuam indo no barzinho, vocês continuam não sei o que, aí não é mais relação profissional, aí agora você tem uma relação pessoal com uma relação que saiu do ambiente de trabalho e passou para o ambiente da comunidade. Ainda não é família também, né? Esse é meu amigo, é um irmão para mim. Você pode até dizer isso, e a pessoa pode dizer isso e você pode sentir o elogio, mas entenda, irmão é irmão, amigo é amigo, colega de trabalho é colega de trabalho, patrão é patrão, mãe é mãe, esposa é esposa, filho é filho. Cada um tem uma condição social no exercício das relações pessoais. Bacana? Muito obrigado pela sua pergunta, Valbério. Foi muito importante aqui para nós. Depois tem o Gilmar de Melo Ferreira, Olinda, Pernambuco. Gilmar de Melo Ferreira, lá de Olinda, Pernambuco. Um grande abraço, pessoal de Olinda. E aí ele disse, sou de uma cidade do interior, então talvez ele não seja de Olinda, né? Mas está escrito Olinda aqui, mas tudo bem. Sou de uma cidade do interior, com a economia um pouco abaixo da média e muitas vezes falta muitas vezes opção de emprego e trabalho, levando aos empregadores explorarem demais o empregado ou muitas vezes não valorizam os mesmos. Como lidar com essas situações? Gilmar de Melo Ferreira, vou falar muitas coisas, mas vou começar com uma coisa. Sabe por que o Brasil foi o último país organizado, um pouco o país relevante, digamos assim, a abolir a escravidão? O país foi um dos últimos a abolir a escravidão porque os senhores de engenho, os cafeicultores e blá 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 tinham as suas economias baseadas no trabalho escravo. Cada escravo tinha que cuidar de 14 mil pés de cafés no interior de São Paulo, por exemplo. Cada escravo. Então, se eles abriam mão dessa mão de obra para zero custo, né? Você tinha poder de fazer o que você quisesse com os escravos. Se eles abriam mão dessa mão de obra, eles aí tinham que contratar empregados, ter que investir em tecnologia, blá, blá, blá. Isso estava fora. Essa situação continua até hoje. Até hoje. É muito comum, né? Eu tenho um cara aí que provavelmente vai querer ser candidato a presidente da República e ele é até aí da região Nordeste, não especificamente de Pernambuco, mas ele é até dessa região aí, trabalha no setor de moda. E é um cara que já foi condenado por trabalho escravo aí, inclusive na região Nordeste, né? Foi investigado e condenado e teve negócios fechados por produzir trabalho análogo à escravidão e se beneficiar economicamente disso. Então essa raiz da exploração do trabalho por parte
de empregadores é muito antiga. É muito antiga. Eu não sei se vai ter como a gente sair disso, né? Você pega um gerente de banco, para falar de outro polo, né? Você pega um gerente de banco, a pressão que o gerente de banco tem, o nível de controle sobre a sua conduta e eventualmente os resultados financeiros provenientes disso são absurdamente incompatíveis, né? Se você vai, nós trabalhamos muito do ponto de vista de horas, inclusive a gente fica muito tempo no horário, não sei se a gente trabalha muito, a gente fica muito tempo no trabalho produzindo pouco, né? Tem baixa produtividade porque você lida com mão de obra super barata, né? O salário mínimo até caiu do ano passado para esse, então você lida com mão de obra muito barata. Há 2 anos atrás a gente tinha um desemprego de 6% aproximadamente, né? Agora é 12% e tal. Então isso dá ambiente para uma série de coisas que acontecem na sociedade porque coloca a população nas cordas, né? A sombra do desemprego. Então, o nosso querido Gilmar de Melo Ferreira, o que eu posso te dizer? Coragem, como diria o professor Mário Sérgio Cortella, né? Coragem é o máximo que eu posso te dizer. E, se possível, sair dessa situação, né? Uma coisa que é bem legal, eu não sei se é possível, tá? Mas uma coisa que eu gosto muito são das iniciativas de cooperativas. Então, acho que a cooperativa é o mais próximo que a gente pode ter de uma organização orientada para resultado e, digamos assim, com um resultado coletivo, né? Ou menos individual, digamos assim, né? Você tem, sempre que você tem uma empresa que o dono está reclamando da folha de pagamento, das exigências de trabalho e tal, você tem lá um lucro crescendo e os funcionários ficando sempre à míngua. E nas cooperativas isso nem sempre é verdade. Quando as cooperativas crescem, elas produzem resultado para os cooperados, para os funcionários. Então, sempre que possível, em regiões que você tem muita gente e puder organizar cooperativas, melhor coisa a fazer. Uma alternativa boa para o caso brasileiro, tá? Não te respondi muita coisa, mas eu espero que você tenha captado aí nas entrelinhas. Mais do que isso, não vou poder fazer. Natanael Gomes dos Santos Júnior, de Ituberá, a funcionalidade da gestão de pessoas para com funcionário na área de resolução... A funcionalidade da gestão de pessoas para com o funcionário na área de resolução de possíveis conflitos torna-se vigente a todo instante? Eu vou interpretar assim, né? Um grande abraço primeiro para o pessoal de Ituberá, lá na Bahia, né? Natanael, muito obrigado pela sua pergunta. O pessoal de gestão de pessoas pode apoiar a resolução de conflitos, com certeza. Pode atuar como mediador, pode atuar como provedor de conhecimento para a resolução de conflitos, pode atuar como intermediário, mudando as peças, se for o caso, né? As pessoas de posições que sejam... em pessoas em conflito, eventualmente mudando de posições, mudando de áreas um pouco. Então, a gestão de pessoas pode auxiliar na resolução de conflitos de várias formas, tá? E por fim, Fernando Lima da Silva, de Rio Branco, no Acre, qual seria o melhor meio para mediar um conflito entre equipes diferentes de um mesmo setor? O meio, então você está falando o meio, né? O meio para resolução, para administração, para gestão de conflito e eventualmente para mediação de um conflito é sempre a comunicação. Que as pessoas argumentem, que as pessoas façam propostas, que as pessoas coloquem os seus pontos de vista e que você tenha a capacidade de ouvir, de entender os pontos de vista diferentes dos seus e consiga ainda assim ter a lucidez de, organizando o raciocínio, entender os pontos de vista do outro lado que são superiores aos seus e conseguir contrapor com pontos de vista seus também, que sejam coerentes e que produzam algum resultado prático, tá bom? Eu acho que eu respondi a todo mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero te ver na próxima terça-feira. Um grande abraço, a gente se vê!